A sombra do lobisomem. Em Garanhuns, Pernambuco, uma névoa espessa cobria os campos ao redor das fazendas, criando uma atmosfera sufocante e quase surreal. A lua cheia, gigantesca e pálida, pairava no céu, lançando sombras distorcidas sobre a terra. As noites de lua cheia, em Garanhuns, sempre traziam consigo um frio cortante, mas naquela noite, o ar parecia carregado de algo muito mais sinistro. O fazendeiro Miguel, um homem conhecido por sua coragem e por nunca se abalar com as superstições locais, foi encontrado morto em sua fazenda, o corpo brutalmente dilacerado, como se tivesse sido vítima de um ataque de fera selvagem. A notícia se espalhou pela cidade como um incêndio, deixando a todos tomados por um misto de medo e desconfiança. Havia algo profundamente errado naquela morte. Miguel era forte, habituado a lidar com o gado e os perigos da vida no campo, o que tornava sua morte ainda mais perturbadora. O médico legista da cidade não conseguia explicar o que havia acontecido. As marcas em seu corpo não pareciam de nenhum animal comum da região. A pele estava rasgada em linhas profundas, as costelas quebradas e expostas, como se algo tivesse estraçalhado o fazendeiro com fúria descomunal. Os boatos não demoraram a surgir. Antigas histórias, há muito esquecidas, começaram a ressurgir. Fala-se do lobisomem, uma criatura que, segundo as lendas, há décadas aterrorizava Garanhuns em noites de lua cheia. Os mais velhos sussurravam que a fera havia voltado para reclamar suas vítimas. Não havia explicação racional para o que havia acontecido. Mas os detalhes macabros, as circunstâncias e o medo crescente nas pessoas indicavam algo muito além do compreensível. Com a morte de Miguel, a cidade mergulhou em um estado de pânico silencioso. Ninguém ousava sair à noite, principalmente nas noites de lua cheia. As janelas das casas permaneciam fechadas, trancadas com tábuas, como se isso pudesse impedir que algo entrasse. Os cães, normalmente tão barulhentos, agora se mantinham em silêncio, sentindo a presença de algo que os humanos não podiam ver. Na noite seguinte, o vento parecia sussurrar segredos sombrios ao passar pelas árvores. O uivo distante de um lobo ecoou pelos morros, fazendo a pele dos habitantes de Garanhuns arrepiar. Algo caminhava pela mata, uma sombra negra que se movia com precisão quase sobrenatural. A lua brilhava intensamente, banhando a paisagem com uma luz fria e implacável. Foi nessa noite que os rastros foram encontrados. Nas imediações da fazenda de Miguel, enormes pegadas surgiram no solo úmido. Eram marcas desproporcionais, como as de um lobo gigantesco, mas os detalhes não faziam sentido. As pegadas alternavam entre formas lupinas e humanas, como se a criatura estivesse presa entre dois mundos. Ao seguir os rastros, o cheiro de podridão e sangue seco impregnava o ar. Naquela mesma noite, um segundo ataque ocorreu. O fazendeiro Joaquim, vizinho de Miguel, foi encontrado da mesma forma, destroçado. O medo se enraizou de vez em Garanhuns, e a certeza de que o lobisomem havia retornado tomou conta da cidade. Ninguém sabia como detê-lo, pois as lendas sobre a criatura eram tão antigas quanto misteriosas. A criatura parecia se alimentar do terror, escolhendo suas vítimas com precisão mortal. Conforme os dias passavam, os rastros do lobisomem continuavam a surgir nas redondezas, e os ataques se tornaram mais frequentes. As sombras da noite pareciam engolir qualquer sinal de esperança, e a cidade mergulhou em um ciclo de medo e superstição. As colinas de Garanhuns se tornaram território do desconhecido. Na última noite de lua cheia do mês, uma patrulha formada por alguns moradores mais corajosos tentou caçar a fera. Eles nunca voltaram. Na manhã seguinte, apenas uma cena de horror foi encontrada. Corpos espalhados, dilacerados de maneira brutal, e um único uivo, distante, ecoando nas montanhas.
O lobisomem permanecia livre, caminhando pela noite, uma sombra incansável. A cada ciclo de lua cheia, ele retornava, assombrando os habitantes de Garanhuns, sempre faminto por mais vítimas. A cidade, antes viva e próspera, tornara-se refém de uma maldição antiga, e os uivos de terror se tornaram parte da paisagem noturna, lembrando a todos que a fera ainda espreitava à espera da próxima lua cheia.